Miguel Oliveira, isso é espiritismo, falso profeta. Meus amados irmãos, eu não aguento ver isso. Pastor Eliseu Rodrigues humilhou o falso profeta. Meus amados irmãos, eu gostaria que vocês ficassem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, agora o Vitório Souza, conhecido como Miguel Oliveira, que gosta de imitar o pastor Marcinho, o Leonardo Salles, a Vitória Souza, agora ele está imitando Chico Xavier. Exatamente isso. O que ele está fazendo é espiritismo dentro da igreja e o povo não percebe porque não lê as Sagradas Escrituras. O povo não percebe porque não sabe, não tem conhecimento das sãs doutrinas dos santos apóstolos. Então o que o Miguel está fazendo é ensinando doutrinas e ensinos de demônios. O pastor Eliseu Rodrigues se ofereceu para ajudá-lo, mas pelo visto não está funcionando. O Miguel Oliveira está praticamente ignorando os ensinamentos que o pastor Eliseu Rodrigues está dando a ele. E se continuar dessa forma, vai sujar sim a imagem do pastor Eliseu Rodrigues. O pastor Eliseu Rodrigues vai ter muito trabalho com a rebeldia deste moleque, deste garoto, desse falso profeta. Mas eu já tinha alertado o pastor Eliseu Rodrigues há quase um ano atrás, lá na Paraíba. A gente esteve junto no culto na Assembleia de Deus da Paraíba, do pastor José Carlos de Lima. Eu tive a oportunidade, após o culto, de chegar no pastor Eliseu Rodrigues e falar essa revelação, esse sonho que Deus me deu, ele tendo problemas em ensinar as crianças, certo? Ensinando as criancinhas, e eu encorajei ele, vai em frente, ensina as criancinhas, porque o Senhor me mostrava o Senhor ensinando as criancinhas. E quando eu vi o pastor Eliseu Rodrigues ali se oferecendo para ajudar o Miguel, eu lembrei dessa revelação. Eu não contei a ninguém, só ele sabia. Então chegou o momento de contar a todos, né? E vamos apoiar o pastor Eliseu Rodrigues a ensinar, a mentorar o profeta aí, né? O falso profeta, a fim de que ele se converta ao verdadeiro evangelismo, ao verdadeiro evangelho, o Miguel Oliveira. Mas o pastor Eliseu Rodrigues, pelo visto, vai ter um grande trabalho. Então vamos orar para que ele possa, sim, mudar aquela mentalidade iníqua do profeta Mirim. Meus amados irmãos, o que o Miguel Oliveira está fazendo praticamente é espiritismo. É o que o Chico Xavier fazia. É o que o pastor do Orkut, um dos piores falsos profetas, comediante, que enganou a igreja por muitos anos, fazia. Eu vou estar mostrando aqui o que o Miguel está fazendo. Só não vê quem não quer. Só cai quem não tem conhecimento da sã doutrina. Só cai quem não tem conhecimento da Bíblia. Essa é a realidade. Agora, antes de mostrar isso aqui a vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. A tua inscrição é de extrema importância e relevância para dar continuidade a esse trabalho. Então tá esperando o quê? Junte-se à nossa família, não custa nada. É só você apertar no botão do like, no botão do inscreva-se, no botão do sininho para não perder nenhuma publicação. Vou dar 2 segundinhos para você fazer isso. Olha aí, pessoal, muito obrigado pela tua inscrição. A partir de agora você não vai perder nenhum conteúdo do missionário Saulo Ataíde. Pessoal, preste atenção aqui sobre os ensinamentos que o Miguel está passando para a igreja. Preste atenção. Agora veja quem ele está copiando, crente ligado, esse falso profeta aqui. Esse aí é do tempo do Orkut, olha só. Eu tô entendendo. Como que é que se pronuncia isso aqui? É onde eu moro. É Agassiz. É Rua Agassiz. É? Rua Agassiz. Pregar?
O Eugênio, ele tinha que ter uma ligação com essa rua, mas também tem que ter uma ligação com esse número. O número 34, fala alguma coisa para você? É o número da minha casa. Vem aqui, Isadora. Segura esse microfone aqui. Eu rasgo o câncer. Olha, crente ligado, veja o momento em que ele fala: eu tô entendendo, eu tô entendendo. Será que é coincidência? Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo. Porque o exame, eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Aham. Eu tô entendendo, Jesus. O exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Pra aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar. Mas tem um anjo baixando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu. Santo, é o Senhor. Santo. Tua esposa tá aqui, não? Eu não sou casado. Não? Não tem, eu tô entendendo. Então eu vou falar o que eu vi. Eu vi. Preste atenção nisso, pessoal. Você parou já para observar que ao decorrer do tempo, o nosso dinheiro, o nosso real, vem desvalorizando, que a taxa Selic está cada vez mais alta e os alimentos, tudo ficando mais caro. Antigamente você com R$1 comprava 12 pães. Hoje, com R$1, mal você compra um pão. Você observa a desvalorização do nosso real. E o lamentável de tudo isso, pessoal, é que a gente recebe o salário em real. Isso significa que todo ano que passa, o nosso salário é cada vez mais desvalorizado. O governo aumenta 1%, mas os juros ele aumenta 5%, 6%. A cada dia que se passa no país, está mais difícil de se viver. Agora imagine você ganhando em dólar. Cada ano que passa, o dólar fica mais forte em frente ao real. Então, para fugir dessa terrível inflação que envolve a nação brasileira, é necessário você dolarizar, ter uma renda extra. E o meu mentor Tom Dimas, ele sabe muito bem como fazer isso, como ganhar uma renda extra em dólar. Então, peço a vocês que cliquem no link aqui, certo? Nos comentários e fale com o meu mentor Tom Dimas. Ele vai te ensinar todos os métodos para você ganhar em dólar. Então vamos pro vídeo, pessoal. Uma mulher com negócio de flor, tem alguma coisa? Alguém você tem alguma... minha mãe. Sua mãe? Dona Ângela está ali, ó, na segunda fileira. Quem que é? Fica em pé. Meu Deus do céu. Deus do céu! E Deus está dizendo assim: corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá! Quem pode levantar a mão? O câncer não vai voltar! A leucemia não vai voltar! Meu Deus! A pneumonia não vai voltar! Eu sou Deus do dia 24 de novembro! Eu quebro isso agora! Quem pode levantar a voz? Então veja aí, né, a fala, né, do Miguel, né? Quem faz isso é Chico Xavier, quem faz isso é o Espiritismo, e ele tá trazendo isso para a igreja, só não vê quem não quer. Tá totalmente ignorando os ensinamentos, com certeza, que o pastor Eliseu está passando para ele, os toques que o pastor Eliseu está passando para ele, ou seja, está envergonhando o pastor Eliseu em público. Essa é a realidade. Mas o pastor Eliseu Rodrigues é um grande homem de Deus. Ele teve agora, recentemente, no debate, ele foi desafiado por um falso profeta, amante do Leonardo Salles, né? E foi desafiado, mas só que o falso profeta, né, passou vergonha. Eu vou estar mostrando um trecho desse debate aqui. Preste atenção, pessoal. De profecia que alguém está dizendo assim: vou chamar o pastor Eliseu. Chama lá. Chama. Pode chamar. Deve chamar. Pode chamar. Ó, preste atenção. Inclusive, esse foi um dos maiores erros que eu achei que o pastor Eliseu cometeu na live, que ele fez um pequeno debate lá com o pastor Leonardo Salles.
É gente que não aprendeu a comer nem de colher, querendo me ensinar a comer de garfo. O Eliseu Rodrigues, que eles tanto defendem, eu chamei pro debate, correu. E por aí vai. Desafio aceito. Olá, ouvintes da Rádio Mais FM, eu sou o pastor Eliseu Rodrigues. Profetas que revelam, manifestação de Deus ou sensacionalismo. Eu estarei na próxima quinta-feira, dia 27, ao vivo, na Rádio Mais FM em São Paulo, às 10 horas da manhã, no debate com a direção do bispo Samuel Ferreira. Te espero lá, ao vivo, na Mais FM 102.9. De modo falso, estude as cartas. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. Muitas ocupações, chamados para debate. Ixi, o que tem de chamado para debate? Sensacionista, católico, ateu. Se eu for dar atenção para esse povo, eu não dou atenção aos meus alunos, à minha igreja, nem à minha família. O Gesiel também citou que queria saber o motivo desse tema, que não foi o tema proposto para o debate. Primeiro, em sua live, você não propôs nenhum tema para debater comigo, pelo menos naquela, eu acredito, na minha geração. Mas ali você indicou que o motivo, ou a base para o debate seria sobre o profetismo. Pois naquela live em que você me desafia, você está defendendo Leonardo Salles, seu modo de profetizar, e a live que nós não tivemos um debate, mas tivemos um embate. Também num vídeo com o que se denomina profeta chamado David junto a ele, você estava defendendo o profetismo nos moldes que vocês exercem esse dom. Logo envolve o profetismo nas duas lives. Então a rádio entendeu que o meio pelo qual você queria me alcançar aqui no debate seria nesse tema, dons espirituais e profetismo. Você também disse que se a igreja vê o falso pregador, ela tem que dar glória a Deus. Não, porque não é Deus que levanta falsos profetas. Falsos profetas se erguem e são levantados por Satanás. Quando a igreja vê um falso profeta, ela tem que denunciar. Eita, meu Deus do céu. E aí, gente? E você, no que você acredita? Você acha que é sensacionalismo o tipo de profecia que nós temos visto hoje em nossas igrejas? Ou você acredita que ainda há dom de Deus? Que Deus pode extrapolar algumas vezes até mesmo aquilo que nós acreditamos como verdade, e nós temos as nossas crenças, as nossas regras, e o meio que você vive também acaba moldando você, não é? E aí, meu querido pastor, como é que fica? Não, na verdade, o pastor Eliseu, ele pode até dizer que não viu as minhas mensagens, mas... Vi todas as suas mensagens depois que você me desafiou. Sim. E o início da mensagem, rapidinho, era assim: pastor Eliseu, me segue para ver se eu ganho alguns seguidores. Logo eu interpelei. O cara que é seguidor, eu não vou dar atenção. Pastor, desculpa, pode continuar. Eu não lembro de fato dessa mensagem. Vou até procurar aqui enquanto o pastor Eliseu estiver falando. E quando eu fui na sua mensagem, você excluiu quando você estava conversando com o Tiago? Essa parte? Não. Sim. Não. Então tá na sua. Sim, tá. Vai estar, eu vou te provar. Vamos lá. Tá. O pastor Eliseu Rodrigues viu o conteúdo do meu desafio a ele, e sim, tá no Fábio. Aliás, o maior podcast cristão do Brasil. Quero mandar um abraço pro Fábio. Eu citei o pastor Eliseu Rodrigues e o desafio que eu havia feito a ele, e lá no Fábio eu nem lembrava ao certo qual era o conteúdo do meu desafio quando eu o fiz. E aí o pastor disse que viu as minhas mensagens após ver o desafio no Fábio, então ele viu qual foi de fato o conteúdo do meu desafio, que não tem nada a ver com isso. Nunca defendi estilos, esse ou aquele estilo de profetismo, como o pastor trouxe aqui, mas, inclusive, é o seguinte: se alguém... O pastor Leonardo Salles até ficou... Acho que ele ficou triste comigo. Pastor Leonardo, não fique triste comigo. Lá no programa do Fábio Acredita, eu falei assim: o problema de muitos que têm a experiência é que não tem fundamentação bíblica e teológica nem para defender teologicamente aquilo que acreditam. E aí eu falei assim: o Leonardo é tão ruim de Bíblia, então eu usei essa expressão. Leonardo, desculpa, não foi no mau sentido. Aí eu acho que ele ficou bravo, parou de me seguir, ficou doído. É tão ruim de Bíblia que não soube se defender em coisas tão assim... tão óbvias, que o pastor Eliseu Rodrigues estava errado. Eu acredito que nem ele vai defender agora muita coisa do que ele afirmou naquela live com o Leonardo Salles. E
eu falei assim, o pastor Leonardo Salles precisa sentar, precisa aprender, assim como todos aqueles que carregam dons espirituais, dons de profecia, dom de palavra do conhecimento, e não defendo o errado. Se Leonardo Salles errar, vou cobrá-lo. Se David Lacerda errar, vou cobrá-lo. Se Miguel Oliveira errar, vou cobrá-lo. Uma coisa não muda a outra. Então, assim, eu dizer do seu erro, pastor, não quer dizer que eu estou passando a mão na cabeça de ninguém. E o profeta disse, assim diz o Senhor. 1 Reis 17, pastor. Não. Elias na viúva de Sarepta. Ainda bem que tá no YouTube, é só vocês voltarem. Eu li o texto com a Bíblia aberta, não, pastor. Eu abri o texto e li com a Bíblia aberta. Eu abri o texto e li com a Bíblia aberta. Então, se eu tá falando de um texto, o senhor falando de outro. Eu estou falando do texto de Eliseu. Pastor, o senhor disse assim, Elias fala... Eu falei até o nome Sulamita, amigo. Tudo bem. O texto que eu abri, pastor, o senhor não interpelou na hora. Esse texto que eu li. Okay. Assim diz o senhor. Agora o senhor tá mandando abrir aonde, por favor? Pastor Eliseu, o senhor disse para mim, o profeta, eu falei assim que o moço de Eliseu chegou para ele e disse, olha, a mulher não tem filho. Ah, sim. Bora lá. E Eliseu disse, tudo bem, chama ela aqui. E ele liberou uma palavra sobre ela. O que ela disse para ele quando ele profetizou? Que dentro de um ano ela teria um filho. Sim. O senhor disse, está escrito assim diz o Senhor no texto. E não está escrito não, assim pastor, diz o Senhor. Primeiro Reis 17, eu abri o texto. Não, pastor. Segundo Reis 4. Pastor, não está escrito. Não está escrito assim diz o Senhor. Tá, não está escrito assim diz o Senhor. Pronto, certo. Preciso ler ou não? Não precisa ler então? Pastor, é porque eu prefiro ganhar tempo, porque isso pra mim é sensacionalismo. Então fala. Bíblia aberta? Não, sensacionalismo é quando você cria um espantalho, ataca esse espantalho, finge que eu falei. Um espantalho. Finge que eu falei aquilo que eu não falei. Se eu tô fazendo um espantalho, o senhor queria uma heresia. O senhor não tá conseguindo sair dela. Muda. Segundo Reis 4, Eliseu é chamado de homem de quê? Homem de Deus. Pronto, pastor. São as 3 palavras para profeta no Antigo Testamento. Pronto, pastor. Se ele é homem de Deus, ele recebeu a autoridade de quem para falar o que falava? Pronto, e eu nunca neguei isso. Mas o ministério profético do Novo Testamento, isso. Pastor, não é o mesmo do AT. Pastor. Eu tô te pedindo um texto no NT agora. Tá, todos que o senhor passar aqui não vai te dar base. Vai pro NT, por favor. Não, o senhor pediu primeiro no Antigo Testamento, concorda? Não tem base. O senhor não pediu no Antigo Testamento, pastor? Pedi, mas não tem. Elias, assim diz o Senhor. A palavra de Deus na tua boca é verdade. Eliseu é homem de Deus. Elias, segundo a minha palavra, não vai chover. Pastor, essa já caiu. Novo Testamento agora. Caiu por conta do senhor, pastor. Ô pastor, o senhor falou que Elias orou não por necessidade, só ora quem necessita, pastor, quem não necessita não ora. Não, orar é depender. Disse que orar é depender de Deus. Pronto, se ele orou porque ele dependeu. Ele depende de Deus para que a palavra que ele liberou se cumpra. Pronto, pastor, o doutor não falou e Deus assinou embaixo, ele dependeu de Deus e Deus lhe deu autorização para falar. Ele disse assim pro rei, o Deus em cuja presença eu estou, acabou. Ali ele está dizendo que foi autorizado pelo Deus onde ele orou. Diante de quem ele orou? Ninguém pode ficar em pé diante de homem se não ficar de joelho diante de Deus. Foi isso que Elias fez antes. As frases de efeito do senhor também é sensacionalismo. Essa frase de efeito é aplicação e interpretação. O senhor tem medo do que eu vou falar. Tanto que o senhor não deixa eu falar. Pronto, vou deixar o senhor falar se o senhor não estuprar o texto. Não, eu não estupro o texto, eu só digo que o texto está escrito. Eu leio o texto, o senhor diz, não é isso que o texto está escrito. Está escrito, respeite o contexto. O senhor disse que é teólogo. Claro. Bora não, nunca disse que sou teólogo. Nunca disse. O senhor leu aqui a biografia do meu interlocutor. Tá, bacharel em teologia. Pronto, o senhor é teólogo. Novo Testamento agora. Não, pastor. Isso não é ser teólogo, pastor. O senhor também está equivocado sobre o que é ser teólogo. Mas tudo bem. O profeta Eliseu libera uma palavra para a mulher e disse, dentro de um ano você vai estar com seu filho no colo. Dentro de um ano ela estava com o filho dela no colo, sem que houvesse assim diz o Senhor. Agora, se o pastor falar assim, agora, o profeta não vai liberar uma palavra contra o coração de Deus. Aí eu vou aplaudir, vou dizer, realmente, aquilo que o profeta fala. Um dos significados de profeta é aquele que sente o coração de Deus. Eu concordo plenamente. Logo é o coração de Deus que e um dos motivos, se o senhor viesse perguntar desarmado, o porquê que eu defendo que o profeta fala até sem Deus mandar e Deus assina embaixo, eu digo, é porque o profeta nunca vai falar contra o coração de Deus. O profeta fala exatamente aquilo que está no coração de Deus. Eu concordei com o senhor no início, quando eu disse as pessoas na internet podem não ter concordado, às vezes o senhor não tenha sabido se expressar. Não, eu expresso a palavra de forma literal, sem explicar, para gerar polêmica, para chamar a atenção. Frase de efeito, e o efeito foi a viralização. Pastor. Não, a frase viralizou. De efeito. Quem está batendo em sensacionalismo é o senhor. Agora eu digo que essas frases de efeito é sensacionalismo. O senhor traz jargão o tempo todo. O senhor tem frases de efeito. O senhor não fez isso. É porque eu estudo.
Eu estudo, eu penso rápido. Sim, isso E eu tenho um público jovem que também é alcançado Não, pastor, por essas frases. quando eu começo a desenvolver um raciocínio, o senhor me interrompe, o senhor tem medo do que eu vou falar. Por que eu deixo o senhor falar o que o senhor quiser? Pastor, meu medo Porque é eu o senhor não tenho estuprar o problema texto. da verdade. O senhor está desrespeitando o Anote texto. aonde eu estuprei o texto. Eu provei, pastor, No tá gravado. final da minha fala, o senhor vai Novo lá Testamento, e corrige. pastor, o cara falando sem Deus mandar e Deus assinando embaixo. Olha, não tem, pastor. Paulo chega para Elima, vamos ver o texto? Vamos lá. Agora, crente ligado, preste atenção no Vitório Souza revelando através de cartas psicografadas. É o fim da picada mesmo, viu? Então veja aí, né, pastor Eliseu Rodrigues, mais uma vez destruindo o falso profeta. Estão querendo envergonhar ele através do profeta Mirim, né? Infelizmente, no momento as coisas não é boa pro Eliseu, né, pastor Eliseu, porque ele se ofereceu como mentor e o profeta Mirim tá aí falando heresias, pataquadas, espiritismo, querendo envergonhar o pastor Eliseu Rodrigues, mas o pastor Eliseu Rodrigues é um homem de Deus, e veja aí o que ele fez com o falso profeta, né? Se você quiser assistir o debate todo, você procura na internet que você vai conseguir assistir o debate todo aí do pastor Eliseu com esse falso profeta. Agora, deixa a tua opinião, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus.